Olá, pessoal. Boa noite. Estou aqui para mais uma live. Olá, Bárbara. Seja bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Tatiane Oliveira. Eu sou psicopedagoga, especialista em educação especial e inclusiva, coordenação pedagógica. Também sou pós-graduanda em neuropsicopedagogia clínica e em altas habilidades de superdotação. Então, hoje temos aí uma live bem legal para vocês. Vocês podem estar aí enviando os aviãozinhos para o pessoal estar participando, convidar outras pessoas para conhecerem aí um pouco das altas habilidades ou superdotação, porque é importante que essa condição seja conhecida aí no nosso entorno, pois ela passa muito despercebida. Boa noite para quem está entrando agora. Por enquanto eu estou aí enviando os aviãozinhos, subindo corações. Tem muita pessoa aqui para estar enviando. Olá, como vocês estão? Pessoal aí que eu ainda não conheço, conte pra mim de onde vocês são. Qual estado? Sejam todos bem-vindos. Deixa aqui enviar o link para o pessoal aqui dos grupos do Instagram. Vocês podem estar enviando aí também, para disseminar aí mais conhecimento. Boa noite, Gigi. Deixa eu mandar para os grupos de WhatsApp aqui, que eu administro. Eu administro, para quem não sabe, 7 grupos de WhatsApp. E nesses grupos eu acolho superdotados adultos, mulheres com indicadores de altas habilidades, crianças, adolescentes, famílias de adolescentes e famílias de crianças. Eu divido um pouco porque os assuntos são dos mais variados. Então, eu trabalho com esse acolhimento, que é a minha parte social dentro das altas habilidades, né? Enquanto eu não começo ainda, esperar entrar mais um pouquinho de pessoas. E eu vou esclarecendo dúvida, né, para o pessoal que se identifica, que tem alguns traços, e aí essas pessoas vão se situando, porque essa identificação ela faz uma grande diferença na nossa vida. E já vocês vão saber um pouco aí da minha história, né, com as altas habilidades de superdotação. Como que foi aí esses 2 anos, né, que passou depois da identificação de altas habilidades, como se deu essa identificação, o que aconteceu, como que eu cheguei, né, até essa identificação. Então, daqui a pouquinho, deixa eu só enviar aqui que a gente começa. Bem-vindo aí o pessoal que está entrando agora. Sintam-se muito acolhidos aí no meu Instagram, na nossa live. Acho que eu já enviei para todos os grupos aqui. Boa noite pessoal que entrou. Pessoal ainda que nunca ouviu falar em altas habilidades ou superdotação. Pessoal que ainda acha que isso quer dizer que as pessoas são gênios, né? Então hoje vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Então vamos lá. Às vezes eu fico de lado um pouquinho porque eu tô no computador, às vezes eu olho aqui no computador para ver os comentários.
Então, para quem não me conhece, eu sou a Tatiane Oliveira. Eu fui identificada hoje, faz 2 anos que eu fui identificada com altas habilidades ou superdotação. E que foi uma identificação com certeza, né? Mas a minha história com a superdotação, as manifestações foi desde a tenra idade, desde quando eu era bebê. Então a minha história começou quando a minha mãe ficou grávida de mim. A minha mãe ficou grávida de mim, ela tinha a idade de 43 anos. E a minha mãe já tinha tido 5 filhos, e após a última filha, que era a minha irmã, que era a caçula antes de mim, 12 anos depois eu nasci. Né, ela ficou grávida, e nessa época eu morava em uma cidade chamada Cabo Verde, que é aqui em Minas Gerais. Era numa fazenda que eu morava. E a minha mãe fez o pré-natal, e quando ela chegou para fazer o pré-natal, e a médica viu que ela já tinha 43 anos, a médica falou que era para ela abortar, porque a criança ia nascer com síndrome de Down. E ela ainda usou o termo mongoloide. Isso é uma coisa que eu não esqueço da minha mãe contar. E a minha mãe falou que de forma nenhuma, né, que isso ia acontecer. Que ela ia criar da forma que a criança nascesse, porque isso não estava dentro dos princípios da minha mãe. E aí a minha mãe fez o pré-natal, tudo direitinho, foi uma gravidez tranquila. Eu nasci no dia 9 de janeiro de 1985 e nasci uma criança forte e saudável. E muito ativa, né, desde sempre. Eu não tenho aqui, mas um dia eu mostro pra vocês uma foto com um olhar muito brilhante. Como diz aqui em Minas, os olhos pareciam 2 jabuticabas de tão vivos, né? E com poucos meses de idade, eu já fui manifestando alguns comportamentos um pouco acima da média para a idade. Uma das coisas que eu recordo da minha mãe me contar é que, como nós morávamos numa fazenda, né? Eu nasci em Poços de Caldas. Não sei se vocês já ouviram falar da cidade de Poços de Caldas, o pessoal que não é aqui de Minas, né? Porque na onde nós morávamos não tinha hospital, maternidade. Então eu nasci em Poços de Caldas. E quando a minha mãe estava estendendo roupa no varal, eu estava num carrinho. E tem até a foto aqui, eu devia ter deixado aqui do lado, mas acabei esquecendo, desse carrinho que eu estava, no dia que aconteceu o fato. Eu estava no carrinho e eu era uma criança que eu tinha muitas habilidades motoras, né? E minha mãe, antes disso até, quando eu comecei a engatinhar, eu não engatinhei como uma criança comum que engatinha de 4, né? Eu comecei a engatinhar arrastando o bumbum no chão. Então, a partir disso, já era um comportamento diferente, porque geralmente as crianças engatiam, né, com as mãozinhas e os joelhos no chão. E quando eu estava no carrinho, minha mãe me colocava no carrinho, eu não andava ainda, e tinha várias galinhas e pintinhos na fazenda, e eu não conseguia pegar com as mãos, mas eu conseguia pegar com os pés, e eu pegava com os pés, e jogava os pintinhos pra cima e pegava com a mão. Então a minha mãe já via que era um comportamento assim, muito acima, né? Porque ela já tinha tido 5 filhos, quando vê a próxima já tinha esse tipo de comportamento, essa habilidade motora. E desde então, né, eu não tive dificuldade na fala, não tive dificuldade na compreensão. E com 2 anos, mais ou menos, eu voltei com os meus pais aqui para a cidade que eu moro atualmente, que é a cidade de Poço Fundo. E passando pouco tempo, nós mudamos para São Paulo, para Santo André, São Paulo. E o que aconteceu? Lá em São Paulo, o que eu me recordo é que eu tinha acesso a enciclopédias, dicionários, eu não tinha muita coisa voltada para criança. E eu comecei a identificar as letras, os números, eu tinha mais ou menos uns 2 anos. E eu lembro de ver os letreiros que a minha mãe, meu pai, meus irmãos mostravam muitos letreiros para mim, as placas de trânsito, e eu já consegui identificar, né, com essa idade. E certa vez eu estava num ônibus com a minha mãe tomando mamadeira, e eu comecei a ler as letras da mamadeira.
E a minha mãe falou assim, gente, como essa menina começou a identificar as letras da mamadeira nessa idade, né? Como um bebê ainda, né? 2 anos e pouco. E aí comecei a identificar as letras com muita facilidade, os números. E certa vez a minha mãe foi ao médico e eu estava com uma revista na mão. E aí, com essa revista, eu comecei a ler. E uma enfermeira me viu lendo. E ela me pegou e me levou para um médico. E o médico falou para minha mãe que eu era uma criança superdotada. E isso sempre ficou na minha mente. Mas a minha mãe falava essas histórias e eu achava que não era verdade, né? Eu falei assim, não é possível uma coisa dessa. Deve ser coisa da minha mãe. A minha mãe, né, que toda mãe fala muito bem do filho. Acho que o filho é muito inteligente, né? E eu acabava duvidando. Mas, né, eu comecei a manifestar algumas outras coisas que eu me recordo. Eu lembro que quando a minha mãe ia para São Paulo, mesmo capital, nós andávamos de trem, ou lá em Santo André também, quando ia em outros bairros, andava de trem, metrô, e lá tinha o costume de ter vendedores ambulantes no trem, e vendia aquele chocolate soufflé, e junto com o chocolate soufflé, tinha uma cartelinha com o alfabeto na língua de sinais. E eu, com 4 anos, eu aprendi a língua de sinais, e eu já estava lendo fluentemente. Nessa época, eu já lia fluentemente qualquer coisa. Eu adorava ler enciclopédia, jornal, dicionário. Não tinha muito acesso a conteúdo da minha idade, porque não tinha livrinhos igual tem hoje, né, infantis. Os que eu tinha acesso eram os que os meus irmãos tinham quando eles estudavam. O dicionário de inglês, que eu era apaixonada por inglês, mas eu não conseguia aprender de forma autodidata. Mas eu tinha muita vontade de aprender inglês, mas os livros não vinham com as traduções, então eu não conseguia, mas era a minha vontade, tinha muita vontade. E não tinha, igual hoje, né, os vídeos que tem de inglês, explica as crianças, mas era algo que eu tinha muita vontade. E quando, né, eu comecei a ler, chamou a atenção da minha família, e aos 4 anos, a minha mãe trabalhava fora, e a minha irmã, ela tinha 16 anos. Eu frequentava o ensino médio com ela, porque não tinha lugar para me deixar. Minha mãe trabalhava, meus irmãos trabalhavam, eram todos adultos, e só tinha essa minha irmã que tinha 16 anos. E aí eu ia com ela no ensino médio, e eu amava assistir as aulas do ensino médio. Eu lembro de estar lá no fundo e ouvindo quietinha as aulas. Eu adorava, né? Eu não me recordo direito o que era, mas eu lembro que eu gostava demais de ir no ensino médio com a minha irmã, e isso eu tinha 4 anos. E era muito interessante porque eu me comportava muito bem lá, né? Mesmo com essa idade. Nem sei como que era possível acontecer isso, né? E a partir daí, né, eu fui aprendendo muita coisa, fui lendo, pesquisando, sempre fui muito criativa, sempre gostei de desenhar. E antes disso, né, uns 2 anos e meio, mais ou menos, eu comecei a escrever, eu já sabia escrever, e eu escrevia de letra cursiva. Eu era apaixonada pela letra da minha irmã, essa minha irmã. E eu sempre quis fazer a letra como ela fazia um S comprido, assim, eu queria fazer aquela letra mais bonita possível. E aqui eu tenho uma foto minha, tá eu, a minha irmã, essa irmã minha de 12 anos de diferença, meu pai e minha mãe na fazenda, e eu tinha 1 ano e pouquinho, estava num cobertor esticadinho assim. E eu lembro que eu risquei essa foto, risquei o rosto deles e deixei o meu. E atrás, virando a foto, tá a minha letra cursiva. E agora, né, que eu lido mais com as crianças, com vários tipos de crianças, de idades, eu identifiquei qual ano que eu tinha escrito com aquela letra cursiva atrás. E foi mais ou menos com 2 anos e meio, 3, pela tremura da mão, sabe? Não tinha firmeza ainda da mão, mas tá lá escrito de letra cursiva. Depois eu vou fazer um post com a foto, porque eu não achei ela hoje, pra vocês verem. E aí, com 5 anos, eu comecei a frequentar o pré de 5, que era lá perto da minha casa, um EMEI, e eu já sabia ler. Só que eu era muito introspectiva nessa época.
eu não falava muito, mas eu gostava muito de brincar, eu gostava muito de lidar com as crianças, de ajudar as crianças que tinham dificuldade, as que choravam. Eu era desse público, sempre gostei de ajudar. E gostava de brincar, criar brincadeiras diferentes, de liderar as brincadeiras, de colocar os papéis para cada um, porque tinha muitas crianças perdidas que não sabiam brincar. E eu sempre brinquei sozinha, porque meus irmãos todos adultos praticamente, né? E eu criança no meio deles, né? Então, no prézinho foi assim, eu lembro que eu falei pra professora que eu sabia ler. E aí a professora, ela falou assim, então lê, no meio de todo mundo. E eu fiquei travada, eu não consegui ler, me deu um branco. Eu fiquei nervosa e não consegui ler. Ah, você não sabe ler nada? E eu tinha muito medo das minhas professoras do pré de 5 e do pré de 6. Eu não tenho boas recordações, porque eu tinha muito medo. Mas eu tenho lembrança das aulas que nós colocávamos palitinhos na cenoura e o feijãozinho no copo para ver as plantas nascerem. Era algo que eu gostava demais. E o dia que nós fizemos a letra cursiva, e a letra cursiva se transformou em um monstro. Então era isso que eu lembrava. E das brincadeiras no parquinho. Mas, né, foi passando a minha vida, né? Com 7 anos entrei no primeiro ano. Entrei no primeiro ano já sabendo ler e escrever. E a hora que eu cheguei, era com 7 anos, né, antigamente. Eu cheguei no primeiro ano, a professora passou bolinha, tracinho, zigue-zague. Eu já sabia ler, já sabia escrever de letra cursiva, já tinha firmeza no meu traçado, diferente de outras crianças que não tinham. Mas eu fazia, tudo que pedia para mim fazer, eu estava fazendo. Só que o que acontecia? O meu comportamento em casa não era tão bom. Era explosivo, muito explosivo, porque eu não tinha meus interesses atendidos na escola. Porque eu não tinha momentos para falar, eu não tinha momentos para colocar os meus talentos em prática, né? Para mostrar o que eu sabia, porque eu já sabia desenhar, eu já sabia ler e ninguém sabia, porque eu não falei para as professoras, eu ficava guardado para mim. Então passou o primeiro ano, o segundo ano eu lembro direitinho do meu caderno, quanto era cuidadoso, limpo, muito colorido, que eu adorava fazer, muito bem feito, muito caprichoso. Então eu era uma aluna exemplar. Tudo que pedia para eu fazer, eu fazia. Mas só que eu tinha uma rigidez muito grande, porque eu fui criada em uma família muito disciplinada, né? Então tinha uma rigidez, uma dificuldade de emprestar os materiais, porque eu tinha medo de estragar e a minha mãe brigar comigo, porque minha mãe era muito rígida. E chegava em casa, como eu disse, eu era respondona, eu era desobediente, eu falava palavrão. Então a menina que era na escola comportada, em casa explodia. E eu queria entender por que isso acontecia. Por que eu na escola eu sou bem, em casa eu não sou? Né? Então eu era aquela menina independente que já sabia cozinhar aos 8 anos, que ficava na loja para a mãe aos 7 vendendo, já trabalhava com vendas. Eu já aprendi a bordar com 7 anos também, e no mesmo ano eu fui para aula de música, eu comecei a aprender órgão popular. E foi aí que foi desenvolvendo o meu talento musical, né? E assim, passou nessa fase, mas eu já estava também, com 7 anos eu estava na igreja católica, e aqui tá o meu primeiro instrumento, ó, vocês estão vendo? É um pandeiro meia-lua. E com esse pandeiro foi um dos primeiros instrumentos que eu tive, e eu já manifestava uma coordenação motora muito boa, sem nunca ninguém ter me ensinado a tocar pandeiro, somente observando outros músicos, eu tocava pandeiro no grupo da igreja. Então já era um destaque, a minha irmã tocava violão e eu cantava junto, então eu já tinha algo que destacava ali no meio. Né? Mas eu achava que tava ali, né? Nunca me achei melhor que outra pessoa, mais inteligente, mas eu tinha algumas dificuldades, né? Por conta dessas explosões que eu tinha em casa. Então isso me levava a apanhar, a não ser compreendida, a ser tida como uma menina preguiçosa em casa, respondona, desorganizada, porque eu não fechava as portas do armário, eu demorava muito para tomar banho, eu imaginava muito no banheiro, meu pai falava assim, nossa, parece que saiu um pato aqui do banheiro, porque
eu estava no banheiro tomando banho quando criança, mas eu estava imaginando, era muito imaginativa, brincava, criava histórias, criava desenhos, fazia gibi, fazia minhas próprias casinhas de papel, porque antigamente a gente não tinha, igual hoje tem um banheirinho, eu tinha tanta vontade de ter um banheiro na casinha, e aí eu desenhava no papel direitinho, fazia. Na escola eu tive acesso a boas aulas de artes. Isso é uma coisa assim que desenvolveu meu talento na parte de artes. Eu tive esse desenvolvimento de ter bons professores de artes. Isso foram dos benefícios que eu tive, né, na minha vida. E por ter esse acesso à aula de música, coisa que não era muito comum, né? Era algo da elite, né? E eu, uma menina de classe média baixa, né, poder fazer, né, essas aulas. E tudo isso foi, né, desenvolvendo os meus talentos. E aí eu comecei a ler livros de adolescente, eu nem era adolescente ainda. Eu lia os livros da série Vagalume, que eu ganhei da minha vizinha. Minha vizinha me presenteava com um monte de livros, mas nunca eram livros de crianças, sempre eram de adolescentes. E eu adorava ler. Eu com 13 anos ou 12, eu li um livro chamado Fogo Morto, que é um livro muito difícil, mas eu já lia. Eu gostava muito de ler livros de arte. Enciclopédia, então. A enciclopédia lá de casa era uma coleção que chamava Baden, que é parecida com a Barça. E esse dicionário Baden, eu via aqueles desenhos de pinturas famosas. Eu lia a história de cada uma. Eu era apaixonada, né, daquelas enciclopédias. E deixa eu ver o que mais que eu me lembro dessa época. E aí a minha dificuldade com amizade, né? Eu tinha umas dificuldades com amizade, porque eu era menina que era amiga dos fracos e indefesos, dos nordestinos, dos negros. Eu nunca era daquela classe dos populares. Eu nunca gostei de pessoas que tivessem a questão do ego muito grande ou ego inflado. Isso pra mim nunca serviu, nunca gostei. Eu me lembro na sexta série. Outra coisa que eu gostava também, que eu lembrei foi esse fato na sexta série. Eu adorava assistir Fantástico, Globo Repórter, Pequenas Empresas, Grandes Negócios e Globo Rural. Isso eu adorava assistir. E eu lembro que eu assisti uma matéria no Fantástico que falava da apneia do sono. Eu achei impressionante, eu queria dividir, né, com meus colegas na escola. E aí eu levei para minha professora de ciências que estava trabalhando no sistema respiratório e falei para ela, eu nem usei o termo apneia do sono. Eu ainda facilitei a fala. Falei para ela, professora, você sabia que tem pessoas que eles perdem a respiração à noite durante o sono, que eles ficam sem respirar? Aí ela falou assim, menina, se a pessoa parar de respirar, ela morre. Aí meus colegas todos deram risada. E aí eu nunca mais trouxe nada de conteúdo que eu sabia para a sala de aula. Jamais. Só mostrava com os meus trabalhos, com a minha liderança nos trabalhos. Eu lembro que foi feito um seminário. Eu separei o seminário, as partes de todo mundo. Eu escrevi manualmente tudo o seminário. Coloquei para todo mundo e escrevi assim. Vamos estudar, senão vamos tirar E. Né? Porque antes era A, B, C, D, E. E eu ainda coloquei o drama. E. Ia tirar E. E aí os meninos mais bagunceiros da turma, eles não decoraram, eu decorei na minha fala, mas eles leram, né, e ficaram todos comportados, porque eu consegui organizar todos no seminário, ficou lindo o trabalho. Depois nós fizemos uma história, que eu fiz, na verdade, a história dos 3 porquinhos, outra versão diferente, e aí eu falei para a professora, nós podemos apresentar para a escola inteira? Pode apresentar pra escola inteira. E tinha os fantoches, né? E eu, gente, eu fazia as vozes. Eu fazia uma voz do Lobo Mau, que quem descobriu depois que era eu, ficou encantado. Um monte de gente da escola ficou encantado porque eu conseguia fazer a voz grave do Lobo Mau. E eu fazia do Lobo Mau e de um porquinho. E era muito interessante, eu separei, fiz as casinhas de madeira, fiz de palha, fiz assim pra colar, a gente escondia debaixo da mesa assim do professor e ficava as casinhas e os fantoches. E apresentamos na escola inteira. Eu lembro que tinha muita criança que ria, que era muito divertido, gostaram demais.
E assim a gente já vê o talento de liderança, né? Por isso que é importante os professores prestarem atenção. Então, tudo que tinha trabalho, eu liderava. Eu lembro que tinha a história do índio Oiti e da Índia Potira, que aí fizemos um trabalho, né? E aí foi, né, passando a fase da adolescência, fiz vários gibis, sempre fui uma boa aluna, mas tinha matérias que eu não aprendia. Por exemplo, matérias que era muito conteúdo, ou era só copiar no quadro, né? Eu não aprendi história, geografia, eu tinha muita dificuldade. Mas as matérias que tinham prática, eu amava, eu lembro que tinha uma professora de ciências que fez a gente coletar água no rio e pra gente olhar no microscópio. Eu não esqueço, eu tenho a imagem na minha mente até o dia de hoje, o quanto foi significativa aquela aula pra mim. E assim, essas aulas foram as melhores, né? E aí passei nessa fase, chegou na fase da adolescência, tinha os paqueras, os meninos que eu gostava, mas eu não contava pra ninguém, porque meus amores eram platônicos. Eu não concordava das meninas ficarem com meninos sem gostar, só pra fazer número. Isso pra mim não servia, não tinha sentido uma coisa dessa. E até então eu não entendia por que tinha que ter isso, né? Era algo que não entrava na minha cabeça. E para as meninas pararem de me amolar, porque eu não tinha ficado com ninguém ainda, eu menti que eu tinha ficado com alguém. Porque eu não aguentava mais ser comparada às que ficavam com um monte e eu não ficava com nenhum. Porque era um tormento, porque aí acabavam falando que eu era isso, que eu era aquilo, eu sofria bullying por eu ser inteligente, por eu não ter ficado com nenhum menino, por eu não ficar contando de quem eu gosto ou deixo de gostar, né? Então era bem complicado. Então eu usei estratégia para eu meio que me camuflar ali naquele meio e me parecer um pouco. Outra coisa também, eu gostava muito de assistir, o que é mesmo? Adorava filmes da sessão da tarde, adorava filmes que falavam de autismo, adorava que falava de crianças, da história das pessoas, é uma coisa que eu gostava demais, né? Chegando no ensino médio, pulando aí uma parte, porque se eu for falar detalhe por detalhe, eu vou ficar aqui até de noite. Chegando no ensino médio, né, eu fui para outra escola, e aí eu comecei a andar de ônibus sozinha, eu tinha 15 anos. Aí fui, e lá a professora já viu que eu tinha talento. Eu já tinha feito uma réplica do quadro Cinco Moças de Guaratinguetá, lá na outra escola, pequena, assim, em tinta guache. E a professora me escolheu para colocar, para pintar na parede, né? Então eu fiz uma réplica do quadro Cinco Moças de Guaratinguetá na parede, com tinta a óleo, e nessa época a gente não tinha como pesquisar como que eu faço para chegar naquela cor que o pintor fez. E eu conseguia, sem ninguém ter me explicado. Ninguém ter me falado, ó, você mistura essa desse tom de azul, ou mistura essa com essa desse tom de vermelho, esse tom de rosa. Depois vocês deem uma olhada nesse quadro, Cinco Moças de Guaratinguetá, para vocês verem quantas cores são diferentes. Não é uma cor pura, são cores misturadas. E aí eu comecei a pintar, mas depois eu perdi o interesse. Eu não terminei o quadro na parede. Eu perdi o interesse. Não tinha mais motivação para eu terminar. Não tinha um incentivo para terminar. E nessa mesma escola, eu me recordo que eu gostava muito de ir na biblioteca. E lá na biblioteca tinha um tecido assim com uma coisa de baixo, né? E eu sempre muito curiosa, querendo saber o que acontecia, o que tinha lá. A hora que eu ergui, gente, era um piano na biblioteca, escondido. E eu já tinha feito, né, aula de órgão. Eu tava com uma professora que me ensinou a tocar um pouco de teclado. Ela tinha piano na casa dela. Só que eu não estudava piano. E a hora que eu vi, gente, o meu olho brilhou. Aquele piano, ele tava quebrado, tava de lado, assim, um pouco. E eu comecei a ir na biblioteca na hora da aula. E aí eu chegava lá e tocava piano. E aí uma colega minha já tinha tocado músicas populares, e eu já não tocava tanta música popular, eu tocava mais música dos métodos e sacras, né, por conta da igreja. Até aí eu já era evangélica, era de outra religião. E aí ela me ensinou aquela música, assim, ó. E aí eu comecei a aprender de ouvido aquela música. E comecei a tocar.
todo recreio. Eu ia lá no recreio, tocava, e depois eu comecei a ir no meio da aula. Eu ia no banheiro, passava na biblioteca pra tocar. Ia no banheiro, passava na biblioteca pra tocar. E o que aconteceu? A diretora ficou sabendo e me impediu de tocar o piano na hora da aula, né? E do recreio também. Ficou proibido de tocar. Então, mais uma parte que mostra o superdotado sendo podado, né? E aí, no ensino médio, quando eu vim para Minas, né, eu passei muitas dificuldades aqui, porque aqui eles já tinham terminado a prova, eu mudei aqui em março de 2001, e já tinham feito prova, já tinha passado matéria, e eu não conseguia compreender a forma de ensinar aqui de Minas. Eu passei muita dificuldade no meu segundo ano do ensino médio, eu não queria ter mudado para cá, né, para Minas, e isso me fez um sofrimento, né? Hoje eu entendo que eu tive um sofrimento psicológico que atrapalhou o meu aprendizado. Eu estudava à noite, lá em São Paulo eu estudava de manhã, então não tinha costume de estudar à noite. E não tinha educação física também, e eu era muito boa na educação física também lá em São Paulo, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio. No ensino fundamental eu jogava vôlei, handball, futebol, eu era goleira, eu jogava queimada, eu andava de patins, eu andava de bicicleta, tinha uns eventos que era... Agora eu esqueci. Era um evento que a gente podia levar a bicicleta ou podia levar o patins. Eu esqueci o nome agora do evento que tinha, que de vez em quando tinha São Paulo alguma coisa. E lá na escola do ensino médio, lá de São Paulo, eu era do time de basquete. Lá no ensino médio 1 também eu aprendi basquete, o básico do basquete. Eu era muito boa também na cesta. E no ensino médio em São Paulo, eu já participava do time da escola. E a gente estava para ir para os jogos escolares, mas eu mudei para cá e perdi. Aqui em Minas não tinha aula de educação física, então foi perdendo aí essa parte. E num sofrimento muito grande psicológico, né, nessa trajetória. Mas eu sofri com algumas questões religiosas, preconceitos religiosos na própria escola por professores, por causa que eu era evangélica, e tentava recuperar de todas as formas as notas, porque eu tirei muitas notas vermelhas, porque eu não conseguia compreender. Chegou no final do ano, eu consegui passar, mas com muita dedicação. Fui para o ensino médio, e no terceiro ano, né, no último ano, e o terceiro ano correu melhor, né? Terminando isso, passou essa fase, fui estudando por conta própria, e foi bem complicado a fase da minha adultez, né? Passando na vida adulta. O meu sofrimento foi maior quando passou a vida adulta. Eu queria arrumar emprego, eu não conseguia. E depois, com 21 anos, eu passei em primeiro lugar no concurso da prefeitura e comecei a trabalhar na área da saúde. Trabalhei 8 anos lá, com muita dedicação, mas comecei a ver muitas injustiças, muitas questões complicadas, e isso me deixava muito triste. Eu trabalhava bastante, eu dava aula de música, comecei a dar aula de música aos 18 anos, né, sem nem ter sido professora. Comecei a dar aula de música, comecei a dar aula de teclado, depois de órgão, e eu era uma professora muito rígida, era uma jovem adulta muito rígida no ensino, na aprendizagem, aquela parte muito rígida, e disciplinava os alunos, assim, muito, muito mesmo, porque eu fui criada rígida, as minhas escolas foram rígidas, e acabou que eu me tornei uma professora rígida. E aí, na saúde, eu tive que melhorar muito a minha fala, porque eu tinha uma fala muito rebuscada, eu tinha um vocabulário mais além, e eu tive que melhorar nessa fala, porque eu lidava com pessoas muito humildes, muito simples, e a forma de falar aqui em Minas Gerais é um pouco diferente. E aí, mas foi muito bom para o meu crescimento trabalhar na saúde, para minha evolução. Eu caminhava, ia trabalhar a pé e voltava a pé. E eu moro na zona rural. E esse também foi um dos sofrimentos de eu ter mudado de São Paulo para cá, né? Sair de uma cidade tão grande e vir para uma cidade tão pequena, né? E morar na zona rural ainda. E aí trabalhei na saúde 8 anos.
E eu comecei a passar nos concursos da educação, antes de eu formar na pedagogia, que na pedagogia eu ganhei uma bolsa de estudos. Eu já tinha tentado várias vezes fazer o Enem, eu já tinha ganhado 2 bolsas, mas eu não tinha condições de cursar, fazer os cursos. E aí eu esperei alguma forma que fosse mais fácil. Eu ganhei a bolsa de pedagogia EAD. E aí nessa bolsa eu consegui, né, conciliar o meu estudo. E eu estava fazendo conservatório de música, que eu comecei a fazer piano erudito. E eu dava aula de música ao mesmo tempo. E eu ainda fazia artesanato. Tudo junto para ajudar na renda, porque o salário é muito baixo. Então tinha que complementar para eu conseguir pagar gasolina, para eu ir nos encontros, nas provas, que era na cidade de Pouso Alegre, a 80 quilômetros aqui de onde eu moro, e para fazer o conservatório, que era o meu sonho fazer, né, o piano. E aí passaram, né, passou esse tempo. Em 2014 eu fui para a escola, comecei a trabalhar na escola, já tinha passado em vários concursos, mas eu ainda não tinha tido coragem de ir. E aí na escola que meu sofrimento ficou maior. Eu já estava em sofrimento por causa de ver muitas injustiças, muitas coisas que eu queria fazer e não conseguia. Eu era diferente, eu era muito disciplinada, muito perfeccionista, fazia as coisas muito bem feito e além de fazer bem feito, fazia rápido. Então sofri alguns tipos de assédio moral, tanto de colegas quanto de superiores. E pedi exoneração do meu cargo da prefeitura e fui para a escola. E cheguei na escola e no meu primeiro dia de aula, isso eu não esqueço, era para eu fazer um cartaz, né? E eu nunca tinha feito um cartaz com EVA, nunca tinha feito, eu tinha feito acho que uma pasta só. E aí eu fui fazer o cartaz, fiz o cartaz todo colorido. E aí a diretora falou assim: isso está uma poluição visual, pode fazer novamente. E aí eu comecei a ver meus talentos indo por água abaixo. E é na escola que começou o meu maior sofrimento, e eu achei que ia ser o lugar que eu ia me desenvolver cada vez mais. E aí, né, nessa escola, eu fazia tudo que me pedia, eu fazia apresentações, eu tocava, eu montava grupo de coral, eu dava aula de artesanato, eu fazia várias atividades na escola, assim, que fazia a escola brilhar, montava painéis. Só que eu era professora substituta, aquelas professoras eventuais. Eu fui 2 anos eventual e 1 ano eu fui da biblioteca. E isso me permitiu passar por todas as séries dessa escola, desde o 1º ano até o 9º ano. E foi uma experiência muito rica, porque eu tive que lidar com vários tipos de alunos, de adolescentes, de crianças, de professores. Embora eu sofri bastante, mas foi um grande aprendizado que eu tirei daí. E em 2017, eu tive a minha primeira turma, né? E eu fui professora de uma sala multisseriada, que é uma sala que teve pré de 5 anos, 1º, 2º e 3º, tudo uma sala só. Eu via que aquela sala foi feita para mim. Então, pode ir, Luciene. Beijo, depois você termina de assistir. E aí, essa sala, eu pude colocar em prática tudo que eu sabia. Que eu tinha que fazer 4 planos de aula, mas todos os planos de aula interconectados. E aí eu comecei a mostrar o que eu sabia fazer. Eu levava o violão, eu levava o teclado, eu levava a flauta, eu fazia experiência, as matérias que eu não tinha aprendido, né? Eu colocava em prática ali na escola. E foi maravilhoso ver pela primeira vez que eu tinha ensinado uma criança a ler. Foi uma experiência maravilhosa. Aí eu comecei a pegar aula em outra escola, né, no turno da tarde. Nessa escola eu trabalhava de manhã e eu comecei a trabalhar à tarde. E aí eu cheguei na escola, muitos acho que já sabem, né, essa história que eu já contei. E eu fui para uma sala dia 31 de julho de 2017, eu lembro até a data. Eu sabia que era uma sala que estava em sofrimento, porque já tinha trocado de professor, era um 1º ano, tinha trocado de professor 2 vezes, e eles estavam muito tristes, porque eles acharam que o professor estava saindo da sala por causa deles. E aí a diretora falou que eu tinha que ter todo cuidado, todo amor, carinho, né, coisa que eu tenho de sobra, eu transbordo amor e acolhimento. Por isso, o meu espaço psicopedagógico chama Amar e Acolher.
E aí eu levei meu violão, falei, vou levar meu violão, porque eu já tinha feito vários projetos com violão de leitura de leite cantada. E levei o violão. A hora que eu cheguei na porta da sala, gente, o meu violão, aquele violão ali, eu cheguei lá, a diretora falou pra mim assim, olha, hoje você vai usar, mas depois você não precisa trazer mais. Eu falei, você não usa música como prática pedagógica? Ela, não. Foi um balde de água fria em mim. E foi aí que começou o meu sofrimento. O meu sofrimento ficou muito grande, porque eu sentia, eu captava coisas que eu não queria captar nesse trabalho e nos outros, mas na escola ficou pior, sabe? Porque era uma sensação muito ruim. Eu tinha que copiar planos de aula de outra sala, coisa que eu nunca gostei de copiar as coisas de alguém. Eu sempre quis fazer a minha forma de criar, de dar aula. E aí eu comecei a sofrer demais. Eu passei a ficar cabisbaixa. Passei a ficar corcunda, assim. Magra, muito magra. Quem vê minhas fotos, né, percebe a tristeza. Eu comecei a ter... Eu lembro de ter os lábios formigando de estresse. Porque eu queria fazer alguma coisa na outra escola também, eu não podia, eu não era aceita, eu não era bem acolhida. Eu não podia fazer a decoração da minha sala diferente, eu tinha que fazer igual todo mundo. E foi aí que eu comecei a procurar cada vez mais sobre as altas habilidades superdotação. Na faculdade de pedagogia eu já tinha visto sobre as inteligências múltiplas. E eu falei assim, gente, parece que eu tenho todas aqui, parece que eu tenho. Mas eu não podia comentar com ninguém. Com quem que eu ia falar? Eu só perguntava pra minha mãe se era verdade aquilo que ela me contava. Só isso. Mas eu não tinha coragem de contar, né? Mas quando eu comecei na escola, em 2014, eu comecei a ter crises de agressividade em casa. De chorar, de quebrar as coisas. E eu queria entender por que que aquilo estava acontecendo. Na minha cabeça, eu estava passando por algum transtorno psiquiátrico, alguma coisa que estava acontecendo, porque eu chegava em casa, eu explodia e eu dormia demais. Eu tinha muito sono mesmo. E esse sono era uma fuga da minha realidade, porque eu estava em sofrimento. Eu estava querendo mostrar alguma coisa na escola, eu estava fazendo um pedido de socorro na escola e ninguém estava me vendo, ninguém me viu, ninguém me enxergou. Só me viu como a pessoa que queria aparecer, a pessoa que eu levei título até de acelerada, de agitada, rotulada, né, dessa forma, porque eu queria fazer diferença na vida das crianças, eu queria fazer aulas diferenciadas, eu queria chegar fantasiada na escola, eu queria animar a criançada no dia da gincana, e eu era podada. E aí que o sofrimento foi aumentando. E antes disso eu já tinha buscado ajuda psicológica, porque eu comecei a ficar travada para fazer provas, para não passar bem em provas. Eu comecei a ter questões emocionais complicadas. Até que em 2017, acho mesmo, que eu comecei a ir numa psicóloga daqui. E a psicóloga daqui, eu falei para ela, olha, eu sou uma pessoa portadora de altas habilidades. E eu usava esse termo, portadora, coisa que não usa hoje em dia mais. Mas quando eu fiz as pós-graduação minha, eu lia muito. Tinha a disciplina de altas habilidades, por um milagre, porque a maioria fala que não tem, mas nas minhas pós teve essa matéria. Então tava lá escrito. Até esses dias eu revisei uma aqui para eu lembrar onde que eu tinha visto e achei lá, portadora de altas habilidades, ou superdotação. E aí eu falei assim, gente, com certeza eu sou, né? Mas eu preciso de ajuda. Quem será que vai me ajudar? Quem será que vai conseguir me ajudar? E eu pesquisava na internet pessoas que entendessem, compreendessem, só achava coisas de criança, tudo de criança. Achei em Curitiba um atendimento para criança, em outros lugares para criança, era só criança, nada destinado a adulto. E eu ficava pensando, gente, mas as crianças crescem e elas não deixam de ser superdotadas, né? Porque eu já sabia que eu era. Mas só que eu não falava para as pessoas, porque eu vou falar isso pra alguém e a pessoa já me acha metida. Já me acha que eu sei de tudo, que eu sei de tudo um pouco. E não tem como eu comentar isso com as pessoas. E essa psicóloga, né, eu fazendo terapia com ela me indicou pra cidade vizinha, que tem uma universidade, que fazia teste neuropsicológico. E aí eu fiz o teste neuropsicológico,
mas ficou inconclusivo, não foi um teste muito bem feito. E o meu QI deu 113. Mas eu tava um sofrimento muito grande nessa época, foi no ano de 2018, que eu tava sofrendo mais ainda na escola que eu trabalhava. E eu tinha perdido a minha mãe tinha ficado doente e eu tinha perdido ela. Então o meu teste ele ficou muito inconclusivo, não ficou bem, eu não fui direcionada para nada. E aí eu continuei fazendo a terapia, e aí depois eu passei para outra psicóloga no ano 2019, que eu comecei a ter crises de ansiedade, crises de pânico e crises de pânico noturna, que eram aquelas crises que dava aquele sufocamento, o sufocamento aqui. E assim, eu comecei, e por conta de um assédio moral que eu tava passando em outra escola, também justamente por causa de fazer práticas diferenciadas, por levar instrumentos, por questionar muitas vezes, e pelas pessoas acharem que eu queria ocupar algum tipo de cargo superior, e simplesmente eu não queria. Eu queria apenas colocar vazão para minha criatividade, porque ele tinha muita criatividade dentro de mim. Né? Uma pessoa que borda, que pinta, que toca vários instrumentos, ela tem necessidade, né? Qual artista que não gosta de fazer uma coisa para aparecer, para mostrar o que sabe? A pessoa quer ter os seus talentos, né? Quer mostrar os seus talentos, né? E aí eu fiquei muito em sofrimento neste ano de 2019. E o meu esposo, né, vendo, né, ele foi a primeira pessoa que ficou sabendo, né, que eu tinha altas habilidades, porque ele estava convivendo comigo diariamente, né, então sabia das minhas oscilações de humor, que até então achava que eu tinha um certo tipo de bipolaridade, né, eu achei que eu era bipolar, falei, só pode ser bipolar, porque com essas oscilações de humor tão frequentes, tem que ter alguma questão. E aí, nesse ano de 2019, eu fui na psicóloga, passei no psiquiatra, que me receitou um remédio para ansiedade. E eu falei para ele, olha, eu não quero que isso dificulte o meu raciocínio, eu preciso do meu raciocínio, não quero ficar lenta, não quero ficar dopada também. Já avisei o médico, porque eu não quero. E aí, me passou um remédio mais fraco, sertralina, que eu tomo até hoje. E aí eu fui aos poucos melhorando, mas aquela sensação de não pertencer em um lugar, aquela sensação de não fazer parte, aquela sensação de sentir um ET no meio dos outros, das pessoas não te acharem normal, de você ter poucos amigos, que as pessoas não sabem conversar com você ou te deixam falando sozinho, é muito triste, é dolorido, isso acabou sendo um indício de uma leve depressão em mim, e comecei a desenvolver a síndrome de burnout, né, e não tendo esse reconhecimento no trabalho, essa vazão, uma pressão muito grande, assédio moral vindo de todos os lados, né, e o meu esposo, né, procurando ajuda, ele achou uma instituição que falava que tinha ajuda das pessoas que tinham alto QI, que era para mandar o laudo. E eu enviei o meu, né, o que eu tinha, o laudo neuropsicológico. E aí acabou que eu recebi uma resposta dizendo que eu não podia fazer parte porque o meu percentil não era o que eles queriam. E eu falei para eles assim, olha, eu sei que o QI, ele pode dar alteração se a pessoa estiver em sofrimento, com alguma questão emocional. E fiz uma resposta bem feita para que eu pudesse ser acolhida. E eu não fui acolhida lá. Me rejeitaram, eu falei assim, eu preciso ter contato com outras pessoas parecidas comigo, porque aqui eu sou sozinha e eu não tenho compreensão onde eu estou. Por mais que eu seja extrovertida, por mais que eu tenha facilidade de fazer amizade, eu não me sinto parte, eu preciso de ter pessoas parecidas e que me entendam. E aí, a pessoa, né, me respondeu por e-mail e me disse que eles tinham os grupos de acolhimento. Falei, como eu posso ter acesso? Você tem que fazer parte dessa instituição. Então, moral da história, fui excluída, né, por causa de um número, né, mas as habilidades de superdotação, elas não são determinadas pelo número de QI, né, isso é uma coisa que eu já sabia desde então, nem estudava tão profundamente quanto hoje. E como explica, né, uma pessoa que sabe tocar mais de 9 tipos de instrumentos,
tem facilidade de fazer várias coisas, criatividade de aprender vários tipos de artesanato, consegue soluções práticas para quaisquer problemas que chegam até ela, é dinâmica, proativa. Como que se explica isso? Né? Só com base no QI se a pessoa está em sofrimento. Então, comecei a procurar, passou esse ano de 2019, muito difícil, por sinal, e eu estava trabalhando, fui colocada para trabalhar em outro lugar, e comecei a ter um sofrimento, uma depressão muito grande, só chorava de ir para esse lugar, e eu acabei pedindo demissão. Pedi demissão e vim trabalhar em uma outra escola de supervisora. E nesse período, né, de transição de 2019 para 2020, eu encontrei uma página no Facebook de uma psicóloga, e essa psicóloga também superdotada, e ela me direcionou, né, foi uma pessoa que me acolheu, né, no momento que eu estava em sofrimento, e eu nunca tinha conversado com uma pessoa superdotada, e achei impressionante ela me responder, e aí eu peguei o telefone dela, comecei a conversar com ela, e aí ela me passou os artigos, os textos, comecei a descobrir que as minhas oscilações de humor chamava sobreexcitabilidades e não era bipolaridade. Comecei a me identificar cada vez mais, né? Eu já me auto-identificava como pessoa superdotada, mas eu ainda tinha dúvidas, porque eu não era como os outros que via, que eram geniosos, que tinha uma facilidade de questões acadêmicas muito profundas, né, diferente de mim, que eu tinha gostos muito, não tinha muito foco, né, eram interesses muito diversos, né, diferente de outros que são tão acadêmicos, né, e aí, passando, né, esse contato, entrei em um grupo de superdotados, comecei a fazer amizade com outros superdotados, com famílias, e aí fui me descobrindo, né? Fui me descobrindo cada vez mais, vendo situações parecidas e tão diferentes, mas que eu me encaixava, pessoas que eu dava certo, pessoas que eu não dava certo, e fui ampliando as minhas redes de contato. E aí, no ano de 2020, comecei a fazer terapia com essa psicóloga, que me ajudou muito, né? E aí, depois eu passei pelo processo avaliativo, que foi a avaliação psicoeducacional. E aí, nessa avaliação psicoeducacional, né, eu fiz a avaliação, e no dia de hoje, eu recebi a minha devolutiva. E aí, nessa avaliação, eu respondi vários questionários, e nos questionários, eu respondi muito rapidamente, os questionários foi muito rápido, porque eu sempre gostei de fazer alguns testes naquelas revistas Capricho, de identificação de letras, de desenhos, teve as minhas obras de arte analisadas, foram muitos questionários, foram entrevistas, sabe? E aí foi muito bom passar por esse processo, foi maravilhoso responder os questionários e ver que tinha as coisas que tinha tudo a ver comigo. E aí chegou na devolutiva, né? E a primeira coisa que eu ouvi, assim, olha, a sua avaliação foi muito peculiar. E eu falei, meu Deus, me deu frio na barriga, né? Falei, de certo eu não sou superdotada, né? Porque aí a gente sabe, mas a gente tem uma dúvida, será que eu sou mesmo? Será que eu não sou? E a psicóloga falou pra mim assim, que eu, sem sombra de dúvidas, né? Eu era superdotada, só que eu era superdotada nas 4 áreas. E eu fiquei assim, chocada. Como assim? Nas 4 áreas? Sim, você é superdotada nas áreas acadêmica, intelectual, linguística e lógica-matemática, liderança, artes e esportes. E você é a primeira que eu identifico nas 4 áreas. E aí eu falei assim, gente, tá explicado. Tá explicado tudo isso que eu passei. Tá explicado toda essa história, né, que aconteceu e passou tudo isso, e ainda tem detalhes que eu nem contei pra vocês, que nem dá pra contar, eu preciso fazer várias lives pra vocês entenderem. E aí eu fiquei assim, gente, fiquei pasma, e eu gravei a devolutiva, porque quando eu sinto que eu não faço parte, que eu estou deslocada, eu escuto pra eu ter certeza de que realmente isso foi feita uma avaliação, foi identificado e mostrou.
E assim, foram vários meses para eu absorver isso que tinha acontecido. Porque, gente, eu achava que eu não era acadêmica, porque eu não sou igual a esses intelectuais, né? Eu sou diferente, eu não tenho eu não sei certas coisas, eu sei falar de tudo um pouco, mas eu não sou acadêmica igual eles. Eu achava que eu não era acadêmica, que eu era só voltada para artes, né, e esportes, que eu gostava bastante, gosto até hoje, né? E aí foi passando por fases. Primeiro a gente passa pela fase da negação. Você nega, tipo, não é, tá errado. Não, como que ela foi saber e só eu respondendo o questionário? Como? Tipo, aí você vai duvidando da avaliação que você fez, vai duvidando de você. Depois você começa a passar por outra fase, que é a fase da aceitação. Mas mesmo assim você não quer contar pra ninguém, porque se você contar, você vai achar que você tá querendo aparecer, já acham por toda a vida que você quer aparecer mesmo. E depois você vai passando pela fase de você contar para as pessoas. E você vai contando e vai fazendo sentido. E aí depois vai fazendo sentido que você aceitando você como é, não faz mais sentido a pessoa que te fala alguma coisa, que duvida de você, porque você acredita em você. Porque o principal da avaliação é você acreditar em você. Porque até então você é preocupado. Se você faz uma coisa, você vai aparecer. Você faz um barulho, você vai chamar atenção. Quando você tem altas habilidades ou superdotação, você capta tudo. Você capta o olhar da pessoa, você capta como a pessoa está se portando, você faz uma leitura corporal da pessoa inteira. Depois que passa isso vai diminuindo, você vai passando a aceitação de quem você é de fato. E aí que você começa a ter os talentos potenciais desenvolvidos e fluindo cada vez mais. Por quê? Você passa, né, por isso, porque a maioria dos superdotados, eles não acham que são superdotados, né? E muitas pessoas, igual o Vicente está falando, grande parte das pessoas não acreditam, porque acham que o superdotado é o gênio, que ele sabe tudo, que ele não passa dificuldades, que a vida dele é maravilhosa, que ele é rico e que ele tem tudo na vida dele, é tudo maravilhoso, ele não enfrenta nada. E como vocês viram, né, na minha trajetória, não tem tantas facilidades, né? Tem bastante dificuldade, aceitação. O processo de inclusão do superdotado adulto não existe. De criança tem menos ainda, mas do adulto, mais difícil ainda. No trabalho, a gente é tido com pessoas que chega lá, a gente quer aparecer, mas a gente já chega já chamando atenção. Você sendo baixinho, você sendo gordinho, você sendo alto como eu, você chama atenção, você sendo superdotada. É uma pessoa que tem uma energia diferente. É diferenciada, né? E assim, é bem complicado porque a gente não quer aparecer. Não é o que a gente quer. A gente quer fazer a diferença na vida das pessoas. A gente quer fazer a diferença no mundo. A gente tem uma missão, né, de vida. E a nossa missão não é aparecer. A gente já aparece por si só, mas não quer dizer que a gente queira. Teve muitas vezes de passar na minha cabeça, até ontem eu estava deprimida. Ontem eu estava deprimida com as minhas crises de oscilação de humor, que eu queria apagar a superdotação em mim. Que é difícil. Não é fácil ser superdotado. Não é fácil você ter várias habilidades e você ser apagado aonde você tá. Aonde você tá, as pessoas querem te apagar, querem te excluir, querem te prejudicar, querem fazer maldade com você. Se eu contar pra vocês com detalhes as maldades que eu passei, vocês vão dizer assim, como que ela aguentou? Por quê? Porque eu tenho muita resiliência. Porque cada tombo que eu levei foi um degrau que eu fui subindo. Mas não é o degrau que eu quero aparecer. É o degrau da minha autoconsciência, do meu autoconhecimento e de eu mostrar que eu sou empoderada. Por quê? Porque mesmo com tanta maldade acontecendo, eu ainda consigo ver alguma coisa boa nas pessoas. Diferente de quem tem maldade e não consegue. E não pode ver um bom profissional, não pode ver uma pessoa que está fazendo a diferença na vida dos alunos, das crianças, da empresa que trabalha ou qualquer outra. Tem muitos superdotados que eu lido que sofrem essas dificuldades, né? Então nós estamos
tô nessa luta, eu, vários outros superdotados, o pessoal aí que tá assistindo, a Tassiane, a Bárbara, que faz a pós comigo, e nós estamos estudando e tentando que isso seja difundido e que as pessoas saiam dos armários e mostrem que são superdotados, que são, não quer dizer que a gente tem superpoderes, foi esse nome que eles colocaram, né? É porque nós temos o nosso desenvolvimento cerebral um pouco mais rápido que a maioria das pessoas. Enquanto uma pessoa demora para aprender determinada coisa, nós aprendemos com muita rapidez. Isso não quer dizer que a gente quer ser melhor que vocês, ou quer ser melhor que o seu chefe, ou quer ser melhor que o professor. É porque a gente nasceu assim. O nosso cérebro é assim, né? Não tem como eu falar assim, eu vou arrancar o meu cérebro e vou me fazer devagar. Não tem remédio para isso. E o que a gente quer? O que a gente deseja? O que eu desejo como pessoa superdotada? Ser acolhida, ser compreendida, ser amada e ser aceita como eu sou. E nessa trajetória desses 2 anos, né, que eu passei de aceitação, de busca por me entender, foi depois de... Eu fui identificada em setembro de 2020... Eu fui ter coragem de fazer live para falar de mim mesma só 6 meses depois, porque até então eu não tinha coragem. Por que eu vou falar isso para alguém? As pessoas vão achar que eu quero aparecer, porque a minha vida toda eu só escuto isso. Ah, ela quer aparecer, ela quer chamar atenção, mas não adianta, a gente chama. A gente, e vários superdotados falam, eu tento me camuflar, mesmo você se camuflando, não dá. Só de você abrir a boca, você já mostra que você é diferente, entendeu? Então, é muito triste a gente ter esse sofrimento na nossa vida, como pessoa superdotada. E a gente quer o nosso lugar. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos, mas a gente tem que lembrar que as pessoas que fizeram a diferença na humanidade, que criaram as invenções, que criaram a energia, descobriram a eletricidade, que descobriram a usina hidrelétrica, descobriram várias outras coisas, que fizeram obras de artes maravilhosas, eles eram acima da média. Eles eram. E aí, nós que estamos aqui tentando fazer a diferença, nós somos podados. Mas a gente não quer ter esse reconhecimento depois que a gente morre. A gente não quer. Vários artistas, pintores tiveram reconhecimento depois de morto. Isso resolve? A gente não quer aparecer, mas a gente quer mostrar que a gente tem crédito. Várias ideias minhas foram roubadas. Eu já tive várias ideias roubadas, que eu não recebi crédito. E assim como outros superdotados que passaram por isso também, que deram ideias, pessoas que usaram as nossas ideias para criar água para si própria, mas nem um crédito para nós deram, né? Então, assim, é complicado toda essa situação. Mas hoje eu digo, né, hoje comemorando aí 2 anos de identificação, foi uma enorme diferença na minha vida. Foi um processo de autoconhecimento maravilhoso. A minha saúde mental está outra, embora eu tenha oscilações de humor, que são as sobreestabilidades, que eu tenho as 5 em níveis muito altos, que são, a sobreestabilidade, para quem não conhece, são os exageros, são pessoas exageradas na parte sensorial, nos sentidos, imaginativa, intelectual, psicomotora. E eu sempre esqueço uma, gente. Toda vez que eu falo, eu esqueço uma. Quem tá aí que lembra qual que é a outra? Imaginativa, sensorial, psicomotora, intelectual, e falta uma. Agora, toda vez eu esqueço uma, gente. Isso porque eu tenho as 5. E tá vendo? A minha memória nem sempre é tão boa. Deixa eu colocar aqui. Sobre excitabilidades. Pra eu lembrar. Aqui. Tá? Sobre a estabilidade são os exageros que tem. Nossa, essa pessoa é tão exagerada. A pessoa tem seletividade alimentar e acha que é autista. E não é. Confunde também. Confunde com autismo, confunde com TDAH. Emocional. Isso mesmo, Fernanda. A emocional. Isso aí. Eu sempre esqueço uma, toda vez. Então, esses exageros, essas pessoas agitadas,
agitadas, que não desligam, a cabeça não desliga, tem dificuldade para dormir. Então, é isso que acontece, são os exageros, né? Então, são as pessoas exageradas, que usam muita cor, tipo, eu sou uma sombra cor-de-rosa, né? Ou põe uma roupa muito destaque, eu já fui pra igreja com uma meia roxa, né? Eu ia pra escola, eu fazia zigue-zague no cabelo, eu pendurava um monte de borboleta no cabelo, aquelas pessoas exageradas, né, com uns looks diferentes demais, que gosta de cor, coisas coloridas, geralmente tem a parte da criatividade aí muito intensa. E depois, né, desse processo, né, de identificação, eu tinha terminado meu curso de psicopedagogia clínica institucional e eu queria aprender mais, queria fazer avaliação. E aí, eu comecei a aprender a avaliar, né? Aprendi a avaliar. Hoje eu trabalho com avaliação de auxiliaridade e superdotação para adultos, crianças, adolescentes. Faço enriquecimento para crianças, adolescentes, adultos, atendimento psicopedagógico na parte das emoções. E a partir dessas emoções eu vou desenvolvendo os talentos que estão ali camuflados, os potenciais que estão ali para desenvolver, e vou trabalhando a partir do autoconhecimento. E isso vai fazendo as pessoas entenderem. Vocês não sabem a alegria que é para mim poder acolher pessoas como eu e mostrar que eles não estão sozinhos, que eles não são ET, porque eu me senti um ET nesse planeta, nesse mundo. E você ter uma resposta para a pessoa, porque você passou aquilo, você passou por coisas parecidas. Essa semana mesmo eu atendi 2 superdotadas que estão em sofrimento, porque estão na fase da aceitação, não se entendem ainda, porque até então não achavam que tinham possibilidades e caiu aí nesse universo, e agora que estão se reconhecendo, né? Então, é uma alegria para mim, né, estar aqui hoje comemorando essa live com vocês, dizendo que eu venci, estou vencendo a cada dia eu estou evoluindo cada vez mais. Aquela menina rígida, que era inflexível, hoje é mais flexível, hoje é mais calma, fala um pouco mais devagar, né, consegue ter um pouco mais de paciência com as pessoas, porque até então não tinha paciência com quem aprendia devagar, mas teve que aprender porque passou por várias fases, várias etapas, né? Então, tudo isso a gente cresce, a gente evolui e a gente desintegra positivamente, né? Igual a teoria da desintegração positiva de Casimir Dabrowski, né? Então, isso a gente vai evoluindo, isso faz parte da vida do superdotado, a resiliência. Quem me viu antes e me vê hoje, percebe que a evolução foi de dentro para fora. Até a expressão, a forma de falar, a forma de lidar com as pessoas, a forma de falar mais baixo, eu falava muito alto, muito exagerado, era difícil de compreender porque gaguejava. As primeiras lives que eu fiz, eu gaguejava demais porque a velocidade de processamento de pensamento muito ágil, né? E aí acontecia a gagueira. Então, muitas coisas melhoraram no relacionamento com a minha família, com as pessoas, passei a aceitar a mim mesmo. O relacionamento com o esposo melhorou também, porque ele passou a me entender e eu passei a entender ele melhor. Então, assim, é algo assim que vale a pena. Isso não é assim, hoje eu trabalho, né, com avaliação, até assim, eu sou suspeita para falar, como se dizem, mas é um alto investimento. É investimento de você, porque o que eu aprendi, né, nessa vida, eu era por todos, eu ajudava todos, eu fazia tudo por todos, só que a pessoa que mais precisava de ajuda ali era eu, e eu não me dava atenção, o meu cuidado era com a família, com os parentes, com o marido, com com o aluno, com a escola. Minha vida era escola, minha vida era saúde, a minha vida era trabalhar. Mas só que eu tava esquecendo da pessoa principal, eu. Então, hoje eu falo, né, para as mães que eu atendo, o primeiro lugar é você. A hora que você estiver em primeiro lugar na sua vida, o seu entorno vai começar a equilibrar, porque tudo é energia, nossa vida é energia, nós somos feitos de energia tá em todo lugar. Quando a nossa energia
está canalizada para outras coisas, a ansiedade, ela acaba dissolvendo. Hoje eu não sinto mais ansiedade. Eu tomo remédio para controlar, mas eu ainda quero me libertar do remédio. Hoje eu já não tenho tanta ansiedade, porque eu fiquei nesse período, fiquei compulsiva por comprar, compulsiva por comer. Eu engordei muito uma certa época, que eu fui pesar quase 80 quilos de tanta ansiedade. Hoje eu canalizo a ansiedade na minha aula de dança, na minha aula de funcional, no yoga, que eu tô um pouquinho parada, mas eu vou voltar, nos meus artesanatos, ainda vou voltar com os meus instrumentos, que eu ainda tenho um certo bloqueio pelo sofrimento que eu passei, mas eu ainda vou voltar a tocar meus instrumentos mais. Eu me expresso através da minha maquiagem, me expresso através da minha roupa, e eu posso ser eu mesma. Então, a pessoa que eu sempre fui, ela não existia. Ela não saía, porque ela estava camuflada dentro. Como a Bruna, minha amiga, falou, né? Você desabrochou, amiga. Pois é, e teve várias pessoas que falaram pra mim assim, nossa, a Tati saiu do casulo, né? Então é justamente isso. A gente tá preso dentro de um casulo, preso pelo padrão que a sociedade coloca imposto em nós, que a religião coloca em nós, e a gente não pode ser nós mesmos, nós podemos. Não tem censura. A censura já passou faz muito tempo. Então a gente tem que abrir as asas, transformar a lagarta em borboleta e voar, né? E ontem mesmo eu assisti acho que foi um filme, e foi tão bonita a parte que falou que a pessoa passou, né, por muitas quedas na resiliência, né, e transformou em vários degraus para subir, né? Então essa que foi a minha trajetória, né, da minha vida, né? E assim, até passou um pouquinho do horário, mas eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal me mandou. Eu vou até dar uma olhadinha aqui, né? Deixa eu ver aqui nos comentários primeiro se teve algumas perguntas. Deixa eu olhar aqui no computador, que acho que é mais fácil para eu estar vendo aqui. Se tem alguma pergunta. Já agradeço aí o pessoal que participou da live, né? Teve vários comentários, pessoal se identificando aqui, vários coraçõezinhos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah lá, o Vicente colocou, você sabia que eu sou superdotado? Tenho 2 aninhos e meio, que lindo! Eu já tenho identificado superdotados a partir de 2 anos. Né, que tem chegado até mim, não fez avaliação ainda, mas eu já tenho percebido desde os 2 anos. A dona Clarice está assistindo, a dona Clarice foi a minha aluna de teclado, ela é muito talentosa, ela sabe bordar muito bem. Olha, dona Clarice, não sei não se a senhora não tem os indicadores, hein? Ela borda maravilhosamente bem, ela cozinha, ela toca acordeon de ouvido, ela aprendeu de ouvido, e ela foi a aluna de teclado minha por muitos anos, ela toca muito bem. Aqui as angústias da mãe, de pensar da criança ir pra escola. A lá Maria da Glória participando. A Patrícia Sabrina comentou que nos Estados Unidos os professores prestam tanta atenção na aluna que eu fico impressionada. E acontece essas coisas no Brasil. Mas, Patrícia, tem escolas nos Estados Unidos que também tem essa dificuldade, viu? Porque eu atendo 2 crianças nos Estados Unidos e eles sofrem mais ou menos coisas parecidas. Então, essas escolas, como se diz, perfeitas, infelizmente, não existem em todo lugar, infelizmente. É raro quando as famílias trazem que as crianças são acolhidas aí, né, nessas escolas. Deixa eu ver. Vários comentários. Pessoal gostando bastante da live. Ah lá, teve uma pergunta aqui, ó, da Tereza. Quais são as características a serem observadas na criança para procurar um profissional? Tudo que for acima da média e destacar, né? Você pode pegar a carteirinha de vacinação da criança e lá tá escrito como que é o desenvolvimento da criança naquela idade. Se você tá percebendo que ela está acima ou
entre os pares, a hora que você vê, ou você vê muitos comentários das pessoas falando, olha, essa criança é diferente, essa criança fala muito bem, nossa, ele gesticula, ele argumenta desde pequenininho, ou tem uma habilidade motora muito acima da média, ou já começa escrevendo, ou quer pintar, ou gosta de tela, gosta de conversar com crianças mais velhas. Então, tudo isso já são indicadores, né, que pode ter altas habilidades ou superdotação. Então, tudo que você perceber que é acima da média, que está destacando, aprende com muita facilidade, aprende línguas, gosta de números, gosta de letras, é precoce em várias outras coisas, diferente de outras crianças, você já pode indicar para avaliação, tá? Quando os pais têm dúvida, quando chega até mim, olha, eu não sei se meu filho tem realmente os indicadores, eu faço uma consultoria antes, para eu ver se realmente são indicadores, para a família não perder tempo nem dinheiro de fazer avaliação, né? Porque assim, eu só faço avaliação quando eu tenho já que a criança tem os indicadores, né, de altas habilidades. Quando eu percebo que não é indicadores de altas habilidades, eu começo com uma anamnese para eu ver que tipo de condição a criança pode ter. Então, ali eu faço outros tipos de avaliações, né, para descobrir o que de fato a criança tem. A Maria da Glória fez uma pergunta em particular. Deixa eu ver. Aonde, Maria da Glória, que você mandou que eu não vi? Teve umas outras perguntas aqui. A Bruna me fez uma pergunta esses dias atrás, né, Bruna? Da criatividade. Como que pode ser a pessoa mais criativa do planeta? Bom, eu não sei se eu sou a mais criativa do planeta, que eu ainda não fui avaliada. Mas é bom ser criativo. Por quê? Você vê uma coisa que tá te incomodando em determinado lugar, você quer mudar uma cor, você quer mudar alguma coisa que tá estragado, você quer consertar e você consegue. Isso é maravilhoso. Você tem uma roupa que você quer deixar ela colorida, você quer deixar ela de outra forma e você organiza. Ou você quer fazer uma aula diferenciada, você quer improvisar algo muito legal. Isso é muito divertido e muito prazeroso. Para mim é uma diversão fazer as avaliações de altas habilidades, porque eu preparo alguma coisa mentalmente, mas chega na sessão, ela flui para outra coisa. E aí dá aquela sessão incrível e eu nunca repito aquela sessão. Eu nunca consigo repetir igual, porque da outra vez eu já penso de outra forma e faço a sessão de outro jeito, entendeu? Deixa eu ver aqui, tinha mais uma pergunta aqui nas caixinhas de perguntas. Deixa eu ver se eu acho aqui a caixinha. Deixa eu ver... A Luciene me mandou uma pergunta, deixa eu ver aqui, qual que foi? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui no computador. Senão depois eu respondo. Eu lembro que eu vi... deixa eu ver... Eu faço avaliação online e presencial, tá? E é possível sim, tá? Se eu tenho bastante habilidade com crianças pequenas, os pais ainda duvidam que dá certo, mas dá certo. Eu já fiz avaliação de 3 anos para cima, mas se aparecer uma de 2 anos com indicadores elevados, eu faço também. Tenho bastante facilidade, tá? Os pais ficam impressionados como que as crianças conseguem se concentrar na sessão. Eu tenho todo um manejo para lidar com a criança, para a sessão ser muito produtiva e eu poder aí coletar os dados. Deixa eu perguntar aqui para Maria da Glória qual que é a pergunta, agora eu não lembro. Deixa eu ver. Eu escrevi aqui. Ela fez, ó. Como você pode... Lembrei agora, tava anotado aqui. Depois você pode mandar mensagem para mim no meu direct, tá? Mãe aí do Vicente, a mamãe do Vicente ou o papai, não sei qual que está conversando comigo. Como você pode orientar as pessoas não acadêmicas, né? Ou seja, os produtivo-criativos? Olha, eu acho que os produtivo-criativo, eles podem desenvolver muita coisa,
não quer dizer que eles são produtivos, criativos, que eles não podem ser acadêmicos. Eles podem ser, mas podem não ser em níveis tão elevados, né? Então, o que os produtivos, criativos podem fazer? Desenvolver seus talentos, fazer vários tipos de atividades, fazer coisas que nunca fizeram para promover cada vez mais sinapses cerebrais. Por quê? Nós, como superdotados, nós não podemos ficar na nossa zona de conforto. Se nós ficarmos na nossa zona de conforto e fazermos tudo aquilo que está acostumado a fazer, o cérebro, ele não vai tendo novas conexões. Então, eu sempre oriento as pessoas superdotadas que eu atendo para fazer coisas que nunca fizeram. Por exemplo, quando eu sempre fui de instrumentos de teclas. E aí eu tive um desafio de aprender a tocar violão. Violão não era o meu instrumento preferido. Não era algo que eu queria aprender. Mas eu falei assim, eu vou me desafiar. Vou aprender violão. E foi maravilhoso, porque me trabalhou a questão da atenção dividida, que eu tenho uma certa dificuldade na atenção dividida, porque eu tinha que tocar e cantar junto, e fui melhorando. Ainda tenho algumas dificuldades, porque eu não pratico muito, mas o violão eu aprendo muito depressa. Então, os produtivos criativos, eles podem estudar, mas eles vão ter que criar suas estratégias para estudar e trabalhar essa questão acadêmica, compreendeu? Deixa eu ver aqui. Outra pergunta que eu tive. Como e quando você conseguiu identificar a superdotação? Com quantos anos? Esse aqui eu já até respondi na live, né? Que foi desde criança, eu já manifestei aí os sinais, né? Eu já fui identificada com 2 anos e meio, né? Por um médico. E até ontem, eu estava assistindo um filme chamado O Jeremias. Quem não assistiu, tá na Netflix, vale a pena assistir. Ele enfatiza muito o teste de QI, que é algo que, como eu disse na live, que ele não é determinante da superdotação, porque se a pessoa estiver em sofrimento, vai passar despercebido. Mas lá, ele cita, né, no filme, que é bem interessante, que o menino, ele foi levado para o México. E quando eu me recordo disso, mas eu não sei como aconteceu. A minha mãe contava que me chamaram, que queriam me levar para os Estados Unidos. Só que a minha mãe não deixou, ela não autorizou, porque eu não sei o que de fato ia ser feito, mas era para, desenvolver um certo tipo de potencial. Então, a minha mãe não deixou. Mas aí, diferente da família do Jeremias, ele foi para o México, né? Ele foi lá, lidou com crianças, mas essas crianças, elas já eram crianças com uma condição financeira mais alta, e o Jeremias, da classe média baixa, né? Então, ele já se sentia diferente por isso. Então, tem essas questões também, dessas crianças que não têm condições, que precisam ser acolhidas dentro dos seus potenciais, né? Outra pergunta que me fizeram. O que fazer para aliviar a ansiedade? Né? Para aliviar a ansiedade, eu gosto muito de fazer meditação guiada. Né? Hoje mesmo eu fiz com uma adulta superdotada a meditação guiada. Só que a meditação guiada, aquela que fala que é para esvaziar a mente, comigo não funciona. Porque eu não consigo esvaziar a mente. Então, mas a meditação que eu faço, ela vai falando, né? Eu aprendi com uma professora quando eu estava dando aula no primeiro ano. E aí essa meditação, ela fala que eu estou em paz, meu coração está em paz. Aí vai o bairro, vai a cidade, vai o estado, e vai aumentando. E você enxerga o quê? O globo. E eu consigo imaginar o globo na minha mente. Então, essa parte de você conseguir visualizar outra coisa te faz concentrar. Então, essa meditação guiada me ajuda muito. Fazer prática de exercícios. Os exercícios são fundamentais para aliviar a ansiedade, para extravasar o que está por dentro. Até os superdotados que são acadêmicos, eles têm uma dificuldade muito grande de praticar exercício físico e tem que ter essa parte para a mente deles ficarem melhor, porque você fazendo exercício físico, o seu cérebro vai oxigenar cada vez mais e vai ter mais conexões cerebrais, mais sinapses e mais aprendizado. Né? Então, o superdotado tem desejo incessante de aprender, desejo incessante de ser desafiado.
e alimentação, porque o que eu venho percebendo nas avaliações, vários superdotados não têm costume de se alimentar bem. E o que acontece? O excesso de carboidrato, ele cai no sangue, ele transforma em quê? Em glicose. E a glicose é o quê? Energia. Então, aí, a criança fica agitada, o adulto fica agitado, engorda e vai acumulando cada vez mais. E o excesso de peso dá ansiedade e o excesso de carboidratos também. Então, faz um tempinho já que eu tenho melhorado a minha alimentação, diminuído bastante o açúcar, o carboidrato, o glúten, e eu tenho sentido que eu tenho ficado cada vez melhor, mais organizada, porque eu era uma pessoa organizada, mas decorrente de todos os fatos que eu passei na vida, eu acabei ficando um pouco desorganizada. Então aí depois de todo esse processo de avaliação, né, de identificação, de autoaceitação de mim mesma, eu tenho voltado aos poucos, né, ficar organizada. Ainda não cheguei como eu era antes, né, mas tenho melhorado bastante. Teve uma pessoa que falou assim sobre o enriquecimento para adultos. Eu também faço o enriquecimento para adultos, né? E nesse enriquecimento eu trabalho os potenciais, eu desafio, eu posso estar ensinando o que a pessoa desejar aprender, mesmo que eu não saiba, eu consigo mediar o que a pessoa deseja aprender, né? Então eu vou trabalhando os potenciais, desafio, promovo desafios, nas sessões, né, de atendimento psicopedagógico, né, ao contrário de que muitos pensam, a psicopedagogia, ela não atende só criança, né, ela atende criança, adolescente, adulto, idoso, e aí nós vamos fazendo vários tipos de desenvolvimento de memória, de atenção, treinos, de atenção seletiva, ou atenção dividida, o que precisar, eu consigo trabalhar e estar desenvolvendo nesse adulto, né? Eu proponho, muitas vezes eu faço, os que são desorganizados têm dificuldade de cumprir metas, que também é uma das características, né, dos superdotados, dificuldade de cumprir prazo, trabalho e organização da rotina, ou quando é criança também, a mesma coisa, trabalho com essa organização, em parceria com os pais, com a família, com a escola, para que cada vez mais essa criança, adolescente e esse adulto venha se potencializar. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Aqui vocês podem mandar pergunta também, viu, gente? Aqui, você buscou por intuição ou orientação profissional? Então, eu busquei porque, né, no começo da live eu falei, né, por causa do meu sofrimento que aconteceu na vida adulta. Só que, até antes, eu esqueci de comentar. Quando eu tirei a carteira de motorista, foi uma coisa interessante. Quando eu fiz aquele teste psicotécnico, eu acertei todos. Só que, olha para vocês que interessante. Isso é um dado importante aí para quem estuda altas habilidades. O que tinha que acertar tinha uns símbolos, assim, parecia um triângulo fechadinho. E eu acertei todos, mas eu demorei mais tempo. Só que ele era meio baseado, um teste psicométrico. Então, a psicóloga falou assim, olha, você tem que procurar ajuda para sua ansiedade e emotividade. Isso eu tinha 18 anos, gente. Eu já tinha 18 anos nessa época, quando eu fiz o primeiro psicotécnico para tirar a carteira de motorista. Só que, pensa bem, o teste de QI, ele é cronometrado. E o meu QI deu 113 na época que eu fiz. Por que deu baixo? Porque às vezes eu passei do tempo, mas só que não levou em consideração outras questões minhas. Vocês estão vendo por que o teste de QI não é determinante? É claro que você pegar uma criança que tem o QI mais de 130, você já percebe que o cognitivo dele é elevado, só que você consegue ver só que é o cognitivo, a português e matemática. As outras áreas não consegue ver, entendeu? Então, e se a criança demora um pouco mais para fazer, porque ela é muito atenciosa, ela é muito perfeccionista, entendeu? Então, tem várias questões que tem que ser levadas em consideração no processo de avaliação, né? E não quer dizer que a pessoa vai ser boa no teste QI, que ela não vai ser superdotada. Então, pensem, quantas crianças superdotadas passou por aquela instituição que eu comentei com vocês, né? Que eu não vou citar o nome, né? Que não convém, mas que foram excluídas porque o QI não deu o número que eles queriam.
né? Então é de pensar, né? E eu sou a favor, e eu sou ativista muito nessa área dessas pessoas que estão sendo excluídas. Então, eu procuro o máximo possível incluir, né, essas pessoas, principalmente as que não têm condição financeira. Eu faço projetos sociais, eu também tenho uma rifa, viu? Se vocês puderem colaborar, eu tenho uma rifa, e essa rifa é do projeto Amar e Acolher, que é onde eu faço as avaliações sociais, faço atendimento social também para as pessoas que não têm condições de pagar. E essa rifa concorre a um celular. Depois, se vocês puderem ajudar, é apenas R$5. E aí, com essa rifa, eu vou trocando os atendimentos, vou comprando livros, né? Porque os livros de altas habilidades e superdotação são caros, né? E quem puder estar colaborando, o link tá na minha bio, no meu Linktree, né? Que tem lá na bio, se vocês puderem estarem ajudando, tá bom? Porque são todos esses trabalhos aí que eu faço, né? Sociais, né? Na parte do ativismo da superdotação. A Maria da Glória, né, ela falando que as minhas orientações têm sido de grande valia na vida dela. A Maria da Glória é uma pessoa que vem desenvolvendo aí cada vez mais, né, Maria? A Bárbara também falou, né, do teste lá esqueci o nome, psicotécnico. Aí, ó, gente, é impressionante que Vicente gosta de tudo que você gosta, né? Então, pessoal, estamos aqui, chegando ao final. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Chegou alguma coisa aqui. Então, é isso, pessoal. Até passou 1h30 de live, mas é que a história é grande, né? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver quem tá aqui online. A Yasmin, a Marília, a Tatiana, a Denise, a Maria da Glória, a Gigi, a Bárbara, a Natasha, o Álvaro, o Roger e a Tereza. Pessoal, foi um prazer, vai ficar salva sim. Depois vai estar lá no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é Psicopedagoga Tatiane Oliveira, tá bom? Olha, tem gente querendo entrar ao vivo. Quem quer entrar ao vivo? Aí, Denise? Quero ver. Ela não quis, gente. Só foi enganada? Então tá bom. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. E qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição. Quem quiser aí participar dos meus grupos, entre em contato ali pelo meu Linktree, tá no Instagram, tá? Um abraço para vocês, cheio de amor e cheio de acolhimento, tá bom? Um beijo. Tchauzinho. Gratidão.